programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja nesta edição, Zema, pague o piso da educação. Nós temos aqui um governo do Estado que não cumpre a legislação do Estado que governa. A Lei 21.710 é a lei mais avançada do país, no que diz respeito à regulamentação do piso aqui para nós. E o governo do Estado de Minas Gerais não paga o piso. Não precisa inventar roda, pessoal, não precisa de muita coisa, é cumprir o que tem, que nós teremos aí um avanço importantíssimo na educação. Tem recurso? Tem, porque nós garantimos o Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento e Manutenção da Educação Básica. Tem obrigação, não só pode, como tem obrigação de manter o pagamento do piso, de fazer rateio ou reajuste. Está na Constituição do Estado, artigo 18A, que o reajuste do piso precisa ser aplicado todo mês de janeiro. E o governador não leu, o governador não conhece a lei. As notícias do programa Roda de Conversa. O que é o piso? Que luta que é essa? Piso salarial da educação, por que ele é importante? Nós temos duas legislações estaduais que prevêem o piso para Minas Gerais, com a jornada de 24 horas, que é a prevista em Minas Gerais. A Lei 21.710, o deputado Rogério Correia nos ajudou na aprovação dessa lei em 2015. E também temos a emenda à Constituição, que nós aprovamos lá na Assembleia em 2018, também com a atuação do deputado Rogério, e sob a coordenação da Bia, que na época era a coordenadora do Sindiúti. E nós já então avançamos na legislação em Minas Gerais. E o que nós temos aqui é um governo do Estado que não cumpre a legislação do Estado que governa. A Lei 21.710 é a lei mais avançada do país, no que diz respeito à regulamentação do piso aqui para nós. E o governo do Estado de Minas Gerais não paga o piso. Não pagou nenhum reajuste do piso. Este governo não pagou nenhum reajuste do piso, que é fixado todo mês de janeiro por uma portaria prevista em lei, né, Rogério? Não é nenhuma invenção de nada. Todo ano o piso é reajustado por esta regra que está na Lei 11.738 e Minas Gerais deve, o governo do Estado de Minas Gerais deve à educação, deve o piso salarial profissional nacional, que agora está mais distante de nós. Nós estávamos próximos e agora, com esse governo que nunca aplicou nenhum reajuste, nós já estamos distantes novamente do piso salarial profissional nacional. Na verdade, é a Constituição Federal, então nós estamos lá na Constituição de 88, que diz que os profissionais da educação precisam ter um piso salarial. O piso salarial faz parte da identidade de uma categoria. Então, se você olhar através dos conselhos regionais, as diversas categorias têm seus pisos salariais, também tem suas jornadas estabelecidas em legislação e a formação mínima exigida para aquela categoria. Então, nada mais é do que você ter uma identidade enquanto categoria profissional. Então, essa luta ela vem da Constituição. A Constituição delega, então, ao Estado brasileiro a regulamentação de um piso para trazer exatamente essa identidade enquanto categoria. O Brasil fez isso com muito atraso, só de 1988, foi em 2008, durante a gestão do presidente Lula, que então é sancionada a lei federal que estabelece o piso salarial profissional nacional, com uma vinculação dos recursos à educação, né? Então nós temos aí uma vinculação. Que vinculação é essa? Toda vez que aumenta recursos que são repassados ao Estado via Fundeb, esse mesmo aumento de recursos se materializa nos reajustes do piso. Isso foi feito como uma forma gradativa do Estado brasileiro pagar sua dívida com essa categoria tão importante, né? Ninguém que está nos escutando vai achar que a educação não é importante, ela é muito importante. Então, como é que você materializa isso? Então, a legislação federal do piso, lá de 2008, vai trazer essa regulamentação da Constituição Federal. Estados e municípios, eles se negam a fazer essa valorização. Então, lá em 2008, essa legislação federal ela foi judicializada, porque alguns governadores questionaram a constitucionalidade dela, o que foi vencido em 2011. Então, em 2011, o STF fez o seu julgamento dizendo que, sim,
é constitucional, é legal a definição por lei de um piso salarial profissional nacional, que não pode ser considerado como toda a remuneração, mas como um vencimento básico. Então, ou seja, aquele mínimo que deve ser garantido na carreira de cada categoria. Tem recurso? Tem. Porque nós garantimos o Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento e Manutenção da Educação Básica. Então é importante a gente resgatar a história do Fundeb também. Porque na Constituição de 88 se estabeleceu que a educação pública, gratuita, era obrigação do Estado, dever do Estado, desde a creche até a universidade. Mas quando foi em 2006, já sob o presidente Lula, nós estendemos do Fundef para o Fundeb. E aí então entraram também a educação do ponto de vista das creches, da educação infantil até o ensino médio. Então a educação básica toda está prevista no Fundeb. Cada dia, cada resposta do governo tenta pegar alguma situação para nos sonegar o que é nosso de direito, da categoria do trabalhador em educação, das 8 carreiras aqui no estado. E penso que nós estamos hoje num patamar muito diferente, porque temos essas 2 legislações e o que nos falta é escolha, né, Rogério? O governo escolhe não pagar, ele escolhe não pagar o piso, porque os recursos existem. O ano passado e todos os anos anteriores, sempre a denúncia que nós, e também o mandato da Bia, o mandato do Rogério, fazendo sobre a má utilização dos recursos da educação, os recursos que são vinculados. No final de 2021, o governo teve que admitir, né? Fez aquela utilização de recursos, o rateio de forma equivocada, rebaixada, mas falou durante o ano inteiro de que os recursos não eram suficientes e no final teve que admitir, né? Teve que admitir, graças à movimentação do sindicato da categoria, do mandato da Bia lá na Assembleia, teve que admitir, teve que fazer a contragosto esse rateio. Então é fundamental, queria que a Bia comentasse um pouco isso também, da má utilização dos recursos, né, da má utilização dos recursos que vem do Fundeb e que vem todo mês. Então não é uma situação que ficou lá em 2021. Nós estamos denunciando isso há muito tempo e todos os meses os recursos vêm para Minas Gerais, porque, né, de acordo com as matrículas, e o governo pega os recursos da educação e usa para fazer outras despesas. Nós temos tido a oportunidade agora, com o mandato e presidência da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, promover cotidianamente discussões e avaliações e tornando pública as questões do orçamento e da sua não execução. E o governo tem recursos, porque ele faz um grande contingenciamento, sabe, deputado Rogério, professora Denise, ele terminou 2021 com um saldo bancário de mais de 3 bilhões de reais de recursos do Fundeb. Então ele contingencia, o que é contingenciar? Ele não investe, ele não faz a política de remuneração correta, de carreira correta, e guarda o recurso para utilizar de acordo com a sua conveniência. Isso é errado. Exatamente por isso, o Tribunal de Contas do Estado já foi provocado, porque o Tribunal de Contas que analisa as contas do governador. Você não pode ter um governador fora da lei, que os órgãos de controle e de fiscalização dele não digam nada. Na Assembleia Legislativa, nós temos feito cotidianamente esse papel e esse trabalho. Agora, quem analisa as contas do governador precisa identificar essa manobra que ele tem feito contábil e a não execução da Constituição do Estado. O que acontece com um governador que não cumpre a Constituição do Estado? Porque nós estamos diante disso, de um governador, um governo, né, que não cumpre a Constituição do Estado. E olha a contradição, Rogério. A categoria está muito revoltada por uma decisão do governo de aplicar uma interpretação da Lei Complementar 173, que vai excluir todo um período de efetivo trabalho dos servidores do Estado da concessão de direitos. O governo argumenta que essa é uma decisão do STF, é uma lei complementar e que não há nada a fazer. Isso já está divulgado, a categoria da educação está muito revoltada, porque ela está vendo a retirada de um direito dela de uma forma extremamente desrespeitosa. Aí eu fiquei pensando, mas se a lei complementar é 173, se a lei complementar 173 vale para o governo do Estado retirar direito,
com uma votação do Supremo Tribunal Federal, como que uma Constituição do Estado, no seu artigo 201A, junto com a Lei Estadual 21.710, junto com a Lei Federal 11.738, junto também com uma decisão do STF, que já julgou a constitucionalidade do piso, como é que não vale? É uma lei que disse que não poderia haver nenhum reajuste para servidor público durante a pandemia. Então, até dezembro do ano passado, não poderia ter reajuste. Isso é o que a lei dizia. Na época, nós apresentamos uma emenda, votamos contra e depois apresentamos uma emenda dizendo que isso não valia para os trabalhadores da segurança pública, da saúde e educação. Conseguimos aprovar isso na Câmara e no Senado, portanto, permitindo que estes setores tivessem os reajustes normais. E quem vetou foi o Jair Bolsonaro. O presidente Bolsonaro vetou. Então, ele fica falando agora em reajuste, mas o veto foi dele. E nós não conseguimos derrubar o veto. Mas isso não significa que, no caso da educação, fique proibido ou rateio, ou reajuste, ou pagamento do piso. O Tribunal de Contas do Estado soltou uma nota muito clara com isso, né, Bia? Nós estivemos, inclusive, conversando no Tribunal de Contas com o ministro responsável, né? Conselheiro Cláudio Terrão. Conselheiro Cláudio Terrão. E também junto com o Durval Ângelo. E eles tanto colocaram claro, existe uma nota técnica dizendo, olha, o governador tem obrigação, não só pode, como tem obrigação de manter o pagamento do piso, de fazer rateio ou reajuste. A gente precisa impor a nossa pauta. Então, a nossa pauta, que é o que a gente trabalha na Assembleia, o deputado federal Rogério trabalha na Câmara dos Deputados, é a valorização da educação que passa pelo cumprimento da legislação do piso. Ponto. Não precisa inventar roda, pessoal, não precisa de muita coisa, é cumprir o que tem, que nós teremos aí um avanço importantíssimo na educação. Vale lembrar, além de toda a legislação que nós citamos, Minas Gerais tem um plano estadual de educação, que é uma lei estadual, que foi amplamente debatido com a sociedade mineira, com diversos segmentos, pais, estudantes, movimentos, todo mundo que quis participou. Em 2018, a Assembleia Legislativa aprovou um plano para os próximos 10 anos em relação à educação. Então não tem que inovar, não tem que trazer aquilo que não está no plano, porque aquilo que não está no plano não foi debatido com a sociedade. Então acho que esse é um primeiro ponto. Por isso o somário Mãos Dadas não soma nada com ninguém e também não dá as mãos a ninguém. Essa é a realidade, não é? O somário é um projeto de entrega das escolas para a iniciativa privada, para que a iniciativa privada lucre, tenha acesso aos recursos do Fundeb, tenha acesso aos recursos e seja repaga com o dinheiro que deveria estar indo para a escola, que deveria estar indo para o piso salarial da educação também. Então, o SOMAR é uma privatização da educação, não é? Lá, o Partido Novo, eles prometem uma qualidade excepcional, igual à escola privada. O discurso porque os estudantes da escola pública não podem ter o mesmo que tem na escola privada. É um discurso sedutor e perigoso, porque a gestão privada, que é essa do SOMAR, ela não iguala escola pública com escola privada. Ao contrário, só faz com que uma empresa assuma a gestão e lucre, que é uma OS, uma organização social de Feira de Santana, na Bahia, que vai fazer a gestão dessas 3 escolas. Tirou o professor efetivo, tirou o contratado, toda a dinâmica que a gente tem de projeto pedagógico com a participação da comunidade escolar, isso tudo acaba. Então, o SOMAR, ele se linka ao nosso debate porque é o desvio dos recursos do Fundeb para empresas em detrimento do investimento na valorização dos profissionais da educação e o investimento na educação básica. E nós trazemos agora uma conversa entre o professor da UENG, Otávio Ferreira da Silva, com a professora Denise Romano, coordenadora-geral do Sindiúti, sobre a profissão docente e o movimento sindical em Minas Gerais. É de suma importância a presença dela para estar aqui conosco, né? Porque Denise é uma mulher que está na direção de um dos principais sindicatos do Brasil, né? Eu sou professora de profissão, sou pedagoga, mas eu fiz o curso normal de nível médio de escolaridade. Fiz o curso normal na Escola Municipal Geral Teixeira da Costa, aqui em Belo Horizonte, na região de Venda Nova, que é onde a minha família mora, onde
eu moro até hoje. E depois, imediatamente, eu passei no concurso. Ingressei na rede municipal, ingressei no movimento sindical, tudo junto, misturado e tudo ao mesmo tempo. Na universidade, na profissão docente e no movimento sindical. Em 2019, fui eleita coordenadora geral do Sindiúti, Minas Gerais. Fui ser a coordenadora do Sindiúti num período, numa conjuntura que não era essa em 2019, só era a conjuntura política termos o Romeu Zema sendo eleito governador do estado e o Jair Bolsonaro sendo eleito presidente da República. Então, a atmosfera e a conjuntura política nesta coordenação, eu digo que nós conseguimos chegar a essa conclusão, viu, Otávio? O governo Zema conseguiu, em 3 anos, nós estamos entrando no 4º ano do governo Zema, e vocês devem ter experimentado, quem está no primeiro período não, mas quem já é veterano aí do curso de pedagogia e os próprios professores, experimentado já a mão empresarial do governador Romeu Zema, que uma das primeiras medidas que ele tomou quando assumiu foi contingenciar recursos, né, e cortar recursos. Na educação, houve um corte da educação de tempo integral em 60 mil vagas, 80 mil vagas, alunos que estavam no tempo integral do ensino fundamental, e o Zema acabou com o projeto, e contingenciou, acho que 30%, né, de recursos da UENG e também da fundação, cortou, pegou a tesoura e cortou. A UENG, que já tem problemas, eu acompanho, né, temos contato através das direções de movimento sindical, dos problemas, né, de carreira dos professores e problemas na extensão, problemas na assistência aos alunos, enfim. Então, vocês que estão nós que estamos nessa labuta somos sobreviventes e precisamos lutar sempre para que isso se modifique, porque não fica só conosco, né? O estado de Minas Gerais tem, no quadro da educação, nós temos 60% dos professores com vínculo precário de trabalho. Quer dizer que, então, 40% são concursados, 60% são contratados. Esta proporção é vergonhosa, ela é vexatória e revela sobre o que é que o governo Zema significa para esta pauta de concurso público. Não tem 3 anos de governo, nenhum edital de concurso lançado pelo governo Zema para a educação. O concurso que está em vigor é um concurso de 2017, que foi feito no governo anterior, e nesse concurso de 2017, no governo Zema, até hoje, 3 anos, 8 mil nomeações. Nós já tivemos uma média de 10 mil nomeações por ano, de 15 mil nomeações por ano, de 2 mil nomeações por mês, nesta média. E o governo diz que não consegue dar posse a mais de 1.000 servidores, porque não tem estrutura. Sobre o piso, que é a nossa luta cotidiana, é o nosso lugar de fala dentro do movimento sindical. O piso salarial profissional nacional foi aprovado em 2008, no governo do presidente Lula. Era uma pauta muito importante para o movimento sindical docente. A gente fala docente, mas o Sindiúti não é um sindicato só de professores, tá, gente? É um sindicato único de todos os trabalhadores em educação que estão, né, no quadro setorial da educação. Mas para o movimento sindical, para os sindicatos, para a nossa confederação, para todos os sindicatos de todo o país, a luta do piso é uma luta histórica, né? A luta pela profissionalização, a luta pela valorização, desde quando tem a luta pelo piso, tem a luta pelo piso antiga, né? Desde que se iniciou a educação como política, né? Aqui no país, que nós lutamos por piso.
Então, nós fizemos greve pelo piso em 2010, em 2011, em 2012 tivemos alguns movimentos, campanha salarial pelo piso em 2012, campanha salarial pelo piso em 2013, em 2014, e nessa disputa de piso por concurso, qual é a nossa pauta? E em 2015, nós conquistamos o piso salarial profissional nacional. O governador Zema foi eleito, nós apresentamos a ele a pauta do piso, que está na Constituição do Estado e que tem a Lei 21.710, que é uma lei estadual que regulamenta o piso salarial para as 8 carreiras da educação de forma proporcional para as outras 8 carreiras, mas para o professor é o valor do piso que foi estabelecido, que é reestabelecido todo mês de janeiro. E o governador Romeu Zema voltou a dizer que Minas Gerais paga o piso proporcional para 40 horas. Você acredita nisso, Otávio? Depois de uma lei estadual que reconhece o piso para a jornada de 24, está escrito no parágrafo único da lei, que é o piso aplicado na jornada do professor de 24 horas na rede estadual de Minas Gerais. E está na Constituição do Estado, artigo 18A, que o reajuste do piso precisa ser aplicado todo mês de janeiro. E o governador não leu. O governador não conhece a lei. Quando foi empossado, botou a mão na Constituição do Estado e jurou que ia cumprir. Percebem? Todo ano, na lei do piso, tem lá o custo aluno-qualidade, que acredito que em alguma disciplina vocês vão estudar isso também. Custo aluno-qualidade é um indicador de qualidade, né? de financiamento. Então, todo ano, o custo aluno-qualidade muda, ele é reajustado e ele é o parâmetro para o reajuste do piso. Em 2021, o Bolsonaro, usando o decreto de emergência, usando a pandemia, ele zerou o reajuste do piso. Então, em janeiro do ano passado, o reajuste do piso foi 0. E esse ano, de 2022, o 0 do ano passado, da manobra que o Bolsonaro fez, repercutiu para que esse ano de 2022 fosse 33,23%. Porque se você zera, não leva em conta o custo aluno naquele momento anterior, e nós aprovamos o Fundeb em 2020, isso também repercute. Então, nós, os deputados, né, com a nossa pressão, e o Novo votou contra, e o Zema também não fez carta pedindo a aprovação do Fundeb, tá, gente? Todos os governadores fizeram, um dos únicos que não assinou foi o Zema. Não foi o Bolsonaro, nem o ministro da Educação que quiseram o reajuste do piso 33%. Inclusive, o Bolsonaro faria uma medida provisória para mudar o índice de cálculo e passar a reajustar o piso pelo INPC, e esse índice seria em torno de 8%. Só que ele foi muito pressionado pelos deputados, porque esse ano tem eleição para deputado federal, de que não poderia fazer essa medida, e aí ele não editou a medida provisória, e o MEC, junto com o Ministério da Economia, divulgaram a portaria, que é o que acontece todos os anos, desde 2008, que o piso foi estabelecido, e que os prefeitos, os governadores têm que aplicar e já pagar no mês de janeiro, e o MEC, então, editou a medida. Antes da edição da medida, da portaria interministerial, foi aprovado o orçamento na Câmara Federal. O Bolsonaro vetou bilhões da educação. Esse é o mundo onde nós estamos. Esse é o mundo onde as professoras estão. É esse mundo da rede pública. Porque nós defendemos educação pública como direito, não como mercadoria, como o governo Zema quer fazer. Atenção para esse chamado do Sindiúti MG, Comunidade Escolar. Crianças de 5 a 11 anos já podem se vacinar contra a Covid-19. Procure a unidade de saúde mais próxima e vamos proteger a vida das nossas crianças. A vacinação é a principal maneira de vencer a pandemia. O Sindiúti MG está na luta em defesa da vida, da vacinação e do SUS. Vacinas salvam vidas. Se já foi comprovada a eficácia e sem eventos maiores em adultos e em idosos,
Quer dizer, mais um motivo, né, para dizer que essa vacina também é segura para as crianças, Sim. não? A gente já viu a segurança da fase acima de 12 anos de idade. Nossos meninos e meninas tomaram vacina acima de 12 anos de idade, né? Essas fake news, fulano morreu porque tomou vacina, isso é tudo mentira, né? E quantas crianças morreram por conta do Covid? Né? E mais, assim, essa criança que está vacinada, ela não leva o vírus para o seu avô, para o seu pai. Então, assim, você veja, protejo ela e protejo o pai. E protejo também de aparecimento de novas variantes. Então, ou seja, tem tudo para vacinar, pessoal. Pode vacinar com segurança. A gente vacina há muitos anos os nossos filhos. Há muitos anos. Vacina para doença que é muito mais rara. Vacina contra tétano, rubéola, sarampo, coqueluche, HPV, rotavírus, hepatite A, hepatite B, febre amarela. Em 16 anos, mataram todas juntas, mataram menos que matou o Covid. Nós não questionamos. Não, qual vacina que você tem aí? Não vou dar minha vacina para hepatite A, não, querendo essa vacina, não confio. Ninguém questiona isso. De repente, as pessoas começaram a falar. Falaram por quê? Eu acho que é legítimo as dúvidas da grande maioria das mães e dos pais. É legítimo mesmo. Eu quero saber segurança, claro que eu quero saber segurança. É uma pergunta legítima, e nós, da área da educação, da ciência e da universidade, vocês e nós como professores, nós temos que orientar os mães e os pais. Né? E o que os dados dão conta? Os dados dão conta que a vacina ela é segura, ou seja, ela tem pouquíssimos efeitos colaterais e ela evita doença nessa população. A pandemia não vai acabar só por causa do nosso desejo, que nós estamos cansados, não vai acabar. Não dá para decretar, fazer decreto o fim da pandemia. Não é claro que o nosso desejo é esse, ter um decreto que acabe de fato. Não acabou, né? A Omicron está aí, a gente tem que proteger a nossa população. Então, vacine-se, tome a terceira dose, tome a segunda dose, vacine o seu filho de 5 a 18 anos de idade, já está liberado para vacinar nessa faixa etária de 5 a 11 anos, 12 anos já está liberado há mais tempo. Vacine o seu filho, use máscara. Nós temos a vacina e nós sabemos como ajudar a vacina a funcionar. Eu tenho falado, sabe, pessoal, que a vacina é o goleiro, né? E a máscara é uma linha de zagueiro, né? Nós jogamos na retranca, a máscara é o distanciamento físico de 2 metros, higienização de mãos e evitar aglomerações em espaços fechados, pouco ventilados. Eu acho que essa linha de zagueiro e esse goleiro, né? Eu acho que a gente consegue fazer frente, inclusive a Ômicron também. É um momento para todo mundo ficar de antenas mais ligadas? Eu acho que a situação é complicada, muito complicada. Você falou 65 mil casos em um dia, né, saltou. Na verdade, deve ser muito mais, porque não fazemos diagnóstico. Né? Você pega, por exemplo, um país como a Inglaterra, né, que lá faz diagnóstico para todo mundo com sintomas. Lá, com a população 3 vezes mais baixa que o Brasil, chegou a ser quase 200 mil casos por dia. Os Estados Unidos teve dias, teve 1 milhão de casos num dia. Né? Eu acho que quem não está com a terceira dose deve tomar essa terceira dose no mais tardar em fevereiro. Né? Então, vejam, a gente vai ter que deixar bem claro para todo mundo. Isso não vai acabar. A Covid não vai acabar, ela vai ficar endêmica. Quando isso vai se dar, a gente não sabe. Então, veja, eu acho que nós com as 3 doses, a grande maioria dos pais e avós das crianças com 2 ou 3 doses, isso é importante dizer, e os dados dão conta, ou seja, a vacina está entregando o que prometeu. Né? A vacina está entregando o que prometeu. Quando eu falo isso, é o seguinte, quem toma vacina, o risco de adoecimento, internação em CTI e morte é muito pequeno. Eu acho que não podemos falar que a Ômicron é uma gripinha. Não é. Pode ser que tem dois fatores aí. O primeiro, que os trabalhos dão conta, que ela infecta o pulmão superior, as vias aéreas superiores. Ela não infecta muito o pulmão embaixo. Isso ajuda, né? Isso é uma coisa. Outra questão é o seguinte, que a Ômicron encontra a população muito vacinada ou uma população já exposta ao vírus por infecção natural. Então, a vacinação e uma infecção passada protege contra as formas graves. Até a próxima semana!